Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Do autor Nassim Taleb. Audiolivro. Capítulo 11. Nunca se case com uma estrela do rock. A estratégia barbell ou bimodal é uma maneira de alcançar a antifragilidade e passar para o lado direito da tríade. Aves monogâmicas colocam-na em prática, traindo seus parceiros com a estrela do rock local. E escritores fazem melhor, garantindo para si empregos em que mal precisam escrever. Sobre a irreversibilidade dos pacotes danificados. O primeiro passo em direção à antifragilidade consiste, inicialmente, em diminuir as desvantagens em vez de aumentar as vantagens. Isto é, reduzir a exposição aos cisnes negros negativos e deixar que a antifragilidade natural trabalhe por si só. Minimizar a fragilidade não é uma opção, mas uma exigência. Pode parecer óbvio, mas a questão parece ser negligenciada, pois a fragilidade é muito penosa, tal como uma doença terminal. Quando condições adversas provocam o rompimento de um pacote, ele não retorna ao estágio anterior, mesmo que as condições apropriadas sejam restauradas. A fragilidade tem uma propriedade que se assemelha à da reação em cadeia, que é a irreversibilidade do dano. O que importa é o caminho percorrido, a ordem dos eventos, e não apenas a direção, o que os cientistas chamam de uma propriedade dependente do trajeto. A dependência do trajeto pode ser ilustrada da seguinte maneira. A experiência de ser submetido, primeiro, a uma operação de pedra nos rins e depois à anestesia é diferente de quando os procedimentos são executados na sequência oposta, ou o prazer com uma refeição em que o café e a sobremesa são servidos primeiro e a sopa de tomates por último. Não seria equivalente na ordem inversa. Considerar a dependência do trajeto simplifica nossa abordagem. É fácil identificar o frágil e colocá-lo na coluna da esquerda da tríade, independentemente do potencial de vantagens, já que o que foi danificado tende a ficar danificado para sempre. Essa fragilidade que surge com a dependência do trajeto é muitas vezes ignorada pelos empresários que, adestrados no raciocínio estático, tendem a acreditar que o lucro é sua principal missão, colocando a sobrevivência e o controle de riscos em segundo plano. Eles não percebem a forte precedência lógica da sobrevivência sobre o sucesso. Para lucrar e comprar um BMW, seria uma boa ideia, em primeiro lugar, sobreviver. Noções como velocidade e crescimento, qualquer coisa relacionada ao movimento, são vazias e desprovidas de sentido quando aventadas sem levar em conta a fragilidade. Considere que, muito provavelmente, alguém que dirige a 150 km por hora em Nova York jamais chegará a lugar algum. A velocidade efetiva será exatamente de 0 km por hora. Embora seja óbvio que é preciso focar na velocidade efetiva e não na nominal, alguma coisa no discurso sociopolítico impede que se atente para este ponto tão básico. Sob a lógica da dependência do trajeto, não é mais possível separar o crescimento da economia dos riscos de recessão, os retornos financeiros dos riscos de perdas fatais e a eficiência do perigo de acidentes. A noção de eficiência torna-se insignificante em si mesma. Se um jogador corre o risco de bancarrota total, de perder tudo, os retornos potenciais de sua estratégia serão totalmente inexpressivos. Alguns anos atrás, um colega da universidade se gabava que o fundo patrimonial da instituição estava rendendo 20% ou mais, sem perceber que tais retornos estavam associados a fragilidades que seriam, facilmente, transformadas em perdas catastróficas. E, claro, um ano ruim viria a dizimar todos esses retornos e a colocar a universidade em perigo. Em outras palavras, se algo é frágil, o risco de rompimento torna insignificante qualquer coisa que se possa fazer para melhorá-lo ou torná-lo eficiente, a menos que, primeiro, aquele risco de rompimento seja reduzido. Como escreveu Públio Ciro, não há nada que se possa fazer com pressa e prudência ao mesmo tempo, quase nada. Já o crescimento do PIB pode ser alcançado com bastante facilidade, bastando para isso empurrar a dívida para as gerações futuras. E a economia no futuro pode entrar em colapso diante da necessidade de pagar essa dívida. O crescimento do PIB
assim como o colesterol, parece ser uma redução ao leito de Procusto, que vem sendo usado para viciar os sistemas. Portanto, do mesmo modo que a noção de velocidade é irrelevante para um avião que corre alto risco de cair, pois sabemos que ele pode não chegar ao destino, o crescimento econômico repleto de fragilidades não deve ser considerado crescimento, algo que ainda não foi compreendido pelos governos. De fato, ao longo dos áureos anos da Revolução Industrial, período que levou a Europa à hegemonia mundial, o crescimento foi muito modesto, menos de 1% per capita. Entretanto, por mais baixo que tenha sido, foi um crescimento robusto, ao contrário da atual e ilusória marcha dos estados, que buscam desesperadamente o crescimento como se fossem motoristas adolescentes apaixonados por velocidade. A estratégia Barbell de Sêneca. Isso nos leva à solução na forma de uma barra de pesos, barbell. Praticamente todas as soluções para a incerteza estão sob a forma de barras de peso. O que queremos dizer com barbell? A barra de pesos, barra com pesos em ambas as extremidades, utilizada por levantadores de peso, pretende ilustrar a ideia de uma combinação de forças extremas mantidas afastadas, evitando-se a parte intermediária. Em nosso contexto, ela não é necessariamente simétrica, é composta apenas por dois extremos, sem nada no meio. Podemos chamá-la também, mais tecnicamente, de uma estratégia bimodal, já que apresenta dois modos distintos, em vez de um único e central. Inicialmente, usei a imagem da barra de pesos para descrever uma dupla atitude de agir com segurança em algumas áreas, robustez diante de cisnes negros negativos e assumir uma série de pequenos riscos em outras, disponibilidade para cisnes negros positivos, alcançando a antifragilidade. Isso significa, de um lado, a aversão extrema ao risco e, do outro, a adoração extrema ao risco, em vez de apenas a atitude mediana ou moderada diante do risco, que na verdade é um jogo viciado, pois os riscos médios podem estar submetidos a enormes erros de mensuração. Mas a barra de pesos também resulta, em função de sua construção, na redução do risco de desvantagens, a eliminação do risco do fracasso. Usemos um exemplo básico de finanças, em que a ideia é mais fácil de ser explicada, embora seja frequentemente incompreendida. Se alguém colocar 90% de seus recursos em um fundo comum, supondo que se está protegido contra a inflação, ou algo chamado de depósito de valores numerários, e 10% em títulos muito arriscados, extremamente arriscados, será difícil perder mais do que 10%, desde que se esteja exposto a obter grandes vantagens. Alguém que tenha 100% em chamados títulos de risco médio corre o risco de perda total, em função da má avaliação dos riscos. A estratégia Barbell corrige o problema da incomensurabilidade dos riscos de eventos raros e de sua fragilidade aos erros de estimativa. Aqui, a barra de pesos financeira tem uma perda máxima conhecida, pois a antifragilidade é a combinação da agressividade com a paranoia. Elimine suas desvantagens, proteja-se contra os danos extremos e deixe as vantagens, os cisnes negros positivos, cuidarem de si mesmas. Vimos a assimetria de Sêneca. É possível obter mais vantagens do que desvantagens pela simples redução das desvantagens extremas, danos emocionais, mais do que pela melhoria das coisas intermediárias. Uma barra de pesos pode ser qualquer estratégia dupla composta de extremos, sem o corrompimento do intermediário. De algum modo, todas elas resultam em assimetrias favoráveis. Mais uma vez, para perceber a diferença entre o que é e o que não é uma barra de pesos, considere que os restaurantes servem o prato principal, digamos, carne bovina mal passada produzida em regime de pastoreio, acompanhada de salada com vinho Malbec, e depois trazem o bolo de queijo de cabra com vinho Moscatel. Os restaurantes que não anotam os pedidos cortam o bolo e o bife em pequenos pedaços e misturam tudo naquelas máquinas que fazem muito barulho. As atividades intermediárias são iguais a esta papa. Lembre-se de Nero no capítulo 9, reunindo-se com porteiros e sábios, mas raramente com pseudo-intelectuais. Em matéria de riscos, em vez de fazer com que todos os integrantes da tripulação de um avião estejam cautelosamente otimistas,
ou algo nesta zona intermediária, acho melhor que os comissários de bordo estejam altamente otimistas e o piloto seja altamente pessimista, ou melhor, paranoico. O contador e a estrela do rock. Os sistemas biológicos estão repletos de estratégias Barbell. Considere a seguinte abordagem de acasalamento, que chamamos de 90% contador, 10% estrela do rock. Estou apenas relatando, não sancionando. As fêmeas do reino animal, em algumas espécies monogâmicas, incluindo os seres humanos, tendem a se casar com o equivalente do contador, ou o ainda mais insípido economista, alguém estável que possa ser o provedor. De vez em quando, elas o traem com o agressivo macho alfa, a estrela do rock, como parte de uma estratégia dupla. Elas limitam suas desvantagens enquanto usam a cópula extraconjugal para obter uma valorização genética, um grande divertimento ou ambos. Até mesmo o momento da traição parece não aleatório, uma vez que corresponde aos períodos com alta probabilidade de gravidez. Constatamos evidências dessa estratégia com as chamadas aves monogâmicas. Elas gostam de trair, e mais de 1/10 de suas proles provém de outros machos que não os progenitores putativos. O fenômeno é real, mas as teorias em torno dele divergem. As teorias evolucionistas afirmam que as mulheres querem tanto a estabilidade econômico-social quanto bons genes para seus filhos. Talvez não se consiga obter sempre ambas as características de alguém na posição intermediária e com todas essas virtudes, embora os fornecedores de bons genes, aqueles macho alfa, não sejam propensos à estabilidade e vice-versa. Por que não pedir logo sua fatia do bolo e ingeri-la também? Vida estável e bons genes, mas uma teoria alternativa talvez afirme que elas só querem ter prazer, ou uma vida estável e diversão. Lembre-se também, conforme é abordado no capítulo 2, de que, para funcionar, a sobrecompensação exige algum nível de dano e agentes estressores como instrumentos de descoberta. Isso significa deixar que as crianças brinquem um pouco, e apenas um pouco, com fogo, aprendendo a lidar com as lesões para seu próprio bem no futuro. Isso também significa deixar que as pessoas experimentem algum nível de estresse, não em excesso, para que possam despertar, mas ao mesmo tempo elas precisam ser protegidas de perigos maiores. Ignore os pequenos perigos e invista sua energia em protegê-las dos danos significativos. E somente dos danos significativos. Isso pode ser claramente traduzido em políticas sociais, assistência de saúde e muitos outros domínios. É possível encontrar ideias semelhantes no folclore. A mesma explicação está em um provérbio Yiddish que diz: prepare-se para o pior. O melhor cuida de si mesmo. Isso pode soar como uma obviedade, mas não é. Basta observar o quanto as pessoas tendem a se preparar para o melhor e esperar que o pior cuide de si mesmo. Temos amplas evidências de que as pessoas são avessas a pequenas perdas, mas não tanto aos grandes riscos do tipo cisne negro que elas subestimam, uma vez que tendem a fazer seguro contra as pequenas e prováveis perdas, mas não contra as grandes e infrequentes. É exatamente o contrário. Longe da dourada zona intermediária. Agora, continuemos nossa exploração da estratégia Barbell. Existem muitos campos em que a área intermediária não é nenhuma zona dourada e onde se pode aplicar a estratégia bimodal, máximo de segurança mais máximo de especulação. Considere a literatura, a mais intransigente, mais especulativa, mais exigente e mais arriscada de todas as carreiras. Há entre os escritores de literatura franceses e outros europeus uma tradição de se procurar por ocupações que exijam pouco trabalho, como o funcionalismo público, livre de ansiedades, com poucas exigências intelectuais e alta segurança no emprego. O tipo de trabalho de baixo risco, que acaba com o expediente no escritório, para que então o tempo extra possa ser gasto escrevendo, com a liberdade de se redigir o que quiser, sob seus próprios padrões. Há um número impressionantemente pequeno de acadêmicos entre os autores franceses. Os escritores norte-americanos, por outro lado, tendem a se integrar à mídia ou à pesquisa, o que os torna prisioneiros de um sistema e corrompe sua escrita. E, no caso de acadêmicos que se dedicam à pesquisa, forçam-nos a viver sob contínua ansiedade, pressões
e com uma grave ilegitimidade da alma. Tal como a prostituição, cada linha que se escreve sob as normas de outro indivíduo mata um segmento interno correspondente. Por outro lado, a sinecura mais escrita é um modelo bastante suave. A segunda melhor coisa depois da independência financeira, ou talvez até melhor do que a independência financeira. Os grandes poetas franceses Paul Claudel e Saint John Percy, por exemplo, e o romancista Stendhal eram diplomatas. Uma grande parcela de escritores ingleses era formada por funcionários públicos. Trollope era funcionário dos Correios. Kafka era contratado de uma companhia de seguros. E, o melhor de tudo, Spinoza trabalhou como fabricante de lentes, o que deixou sua filosofia completamente imune a qualquer forma de corrupção acadêmica. Quando eu era adolescente, acreditava que o caminho natural para se construir uma verdadeira carreira literária ou filosófica era entrar na preguiçosa, agradável e pouco exigente profissão de diplomata, como muitos membros da minha família. Havia uma tradição otomana de usar os cristãos ortodoxos como emissários e embaixadores, até mesmo como ministros de relações exteriores, mantida pelos estados do Levante. Meu avô e meu bisavô foram ministros de relações exteriores. Só que eu me preocupava com a possibilidade de os ventos se voltarem contra a minoria cristã, e provei que estava certo. No entanto, tornei-me um operador da Bolsa de Valores e passei a escrever de acordo com meu próprio ritmo e, como o leitor pode perceber, com meus próprios termos, a situação do homem de negócios acadêmico, tal qual uma barra de pesos, era ideal. Depois das 3 ou 4 da tarde, quando saía do escritório, meu trabalho deixava de existir até o dia seguinte, e eu ficava completamente livre para ir atrás do que achava mais valioso e interessante. Quando tentei me tornar um acadêmico, senti-me como um prisioneiro, forçado a seguir as programações menos rigorosas e com fins autopromocionais das outras pessoas. E as profissões podem ser sequenciais, algo muito seguro e depois algo especulativo. Um amigo meu construiu para si uma carreira muito sólida como editor de livros, sendo considerado muito bom no que fazia. Então, mais ou menos uma década depois, ele a abandonou totalmente, em nome de algo especulativo e altamente arriscado. Esta é uma verdadeira barra de pesos, em todos os sentidos da palavra. Ele pode regressar à profissão anterior caso a especulação fracasse ou deixe de satisfazê-lo como o esperado. Foi isso que Sêneca escolheu fazer. Inicialmente, ele levava uma vida aventureira, bastante ativa, e depois optou por um retiro filosófico para escrever e meditar, em vez de uma combinação intermediária entre ambos os estágios. Muitos dos empreendedores que se tornaram pensadores, como Montaigne, praticaram uma estratégia bárbel sequencial, pura ação e, posteriormente, pura reflexão. Ou, se for preciso trabalhar, acredito que é preferível e menos sofrido fazê-lo intensamente por pouquíssimas horas e então não fazer nada o resto do tempo, assumindo que não fazer nada é realmente não fazer nada, até se recuperar completamente e partir para a repetição, em vez de se submeter ao tédio das intermináveis e desinteressantes horas de expediente ao estilo japonês, com privação de sono. O prato principal e a sobremesa devem ser servidos separadamente. Com efeito, Georges Simenon, um dos escritores mais prolíficos do século XX, só escrevia 60 dias por ano, usando 300 dias para não fazer nada. Ele publicou mais de 200 romances. A domesticação da incerteza. Veremos muitas barras de pesos no restante deste livro que compartilham exatamente a mesma assimetria e, de alguma forma, quando se trata de riscos, produzem o mesmo tipo de proteção e ajudam a mobilizar a antifragilidade. Todas elas são incrivelmente semelhantes. Analisemos alguns domínios. Submetido a riscos pessoais, o indivíduo pode facilmente colocar em prática a estratégia Barbell, removendo as chances de fracasso em qualquer área. Pessoalmente, sou paranoico com certos riscos e muito agressivo com outros. As regras são: não fumar, não consumir açúcar, principalmente frutose, não usar motocicletas, não usar bicicleta na cidade, ou de modo mais genérico, em uma área sem trânsito algum, como o deserto do Saara, nenhum envolvimento com as máfias do leste europeu e não pegar um avião que não seja pilotado por um piloto profissional, a menos que haja um copiloto. Fora isso,
posso assumir todas as formas de riscos pessoais e profissionais, especialmente quando não há qualquer risco de dano fatal. Na política social, isso significaria proteger os muito fracos e deixar os fortes realizarem seu trabalho, em vez de ajudar a classe média a consolidar seus privilégios, interrompendo a evolução e trazendo todos os tipos de problemas econômicos que tendem a prejudicar especialmente os pobres. Antes de se tornar um Estado burocrático, o Reino Unido estava dividido, segundo o modelo de uma barra de pesos, entre aventureiros, tanto no sentido econômico quanto físico, e a aristocracia. A aristocracia não tinha um papel tão importante assim, exceto ajudar a manter algum senso de precaução, enquanto os aventureiros percorriam o planeta em busca de oportunidades de negócios ou ficavam em casa brincando com suas máquinas. Hoje em dia, a área de Londres conhecida como City é composta por burgueses boêmios que recebem gratificações. Minha abordagem para a escrita é a seguinte: é tanto um ensaio literário que possa ser compreendido por qualquer pessoa, quanto um pouco de artigo técnico, nada entre eles, como entrevistas para jornalistas, artigos de jornais ou editoriais, à exceção das exigências dos editores. Talvez o leitor ainda se lembre do regime de exercícios do capítulo 2, que consiste em escolher o peso máximo que se possa levantar e depois nenhum peso, em comparação com outras alternativas que implicam horas menos intensas, porém muito mais demoradas na academia de ginástica. Isso, em combinação com longas caminhadas sem qualquer esforço, constitui uma barra de pesos prática. Mais barras de pesos. Faça coisas malucas. Quebre os móveis de vez em quando, como fazem os gregos nos momentos finais de uma reunião etílica, e se mantenha racional nas decisões mais importantes. Revistas de fofocas inúteis e obras clássicas ou sofisticadas. Nunca leituras pseudo-intelectuais. Fale tanto com estudantes de graduação, taxistas e jardineiros, quanto com acadêmicos de maior calibre. Nunca com os acadêmicos medianos, mas conscienciosos de sua carreira. Se você não gostar de uma pessoa, deixe-a em paz ou esqueça-a. Não a ataque verbalmente. Portanto, consideremos, por ora, que uma estratégia Barbell, no tocante à aleatoriedade, consistiria na obtenção da antifragilidade por meio da anulação da fragilidade, da interrupção dos riscos de desvantagens oriundas dos danos, redução do sofrimento com eventos adversos, ao mesmo tempo em que se mantém os benefícios dos ganhos potenciais. Para retornar às finanças, a estratégia Barbell não precisa vir na forma de investimentos em fundos protegidos da inflação e o excedente em títulos especulativos. Tudo o que eliminar o risco de fracasso nos levará a tal barra de pesos. O lendário investidor Ray Dalio criou uma regra para aquele que faz apostas especulativas. Certifique-se de que a probabilidade do inaceitável, ou seja, o risco de fracasso total, é nula. Uma regra como essa leva o indivíduo diretamente até a barra de pesos. Outra ideia, esta de Rory Sutherland, as diretrizes do Reino Unido para pacientes com problemas leves causados pelo álcool consistem em reduzir o consumo diário para menos de certo número de mililitros de álcool por dia. Mas a política ideal é evitar o álcool 3 vezes por semana, propiciando ao fígado, assim, uma folga mais duradoura, e depois beber livremente nos 4 dias restantes. A matemática por trás desta e de outras estratégias Barbell está delineada na discussão sobre a desigualdade de Jensen. A maioria dos itens à direita da tríade tem um componente de barra de pesos, necessário, mas não suficiente. Do mesmo modo que o estoicismo é a domesticação, mas não a eliminação das emoções, a barra de pesos é a domesticação, mas não a eliminação da incerteza.